Bem, nós hoje vamos gravar mais um vídeo e esse vídeo vamos dar uma guinada para aquilo que é a minha profissão. Sou professor e fui professor dos melhores colégios de Duque de Caxias. O principal tem o nome dessa cidade, Colégio Duque de Caxias, que era gerido por uma entidade chamada João Combate. Era a associação do dono do colégio com os irmãos, então chamavam Associação João Combate, que era a família Combate, dono do Colégio Duque de Caxias. Eu fui considerado o melhor professor, o melhor, e fui para lá indicado por um professor chamado Valdemir, que é meu colega, onde? No Parque Fluminense, um coleginho de nada. Eu ganhava pouco. E ele disse, sou professor do Duque de Caxias, está precisando de um professor de português, eu sou de inglês, eu sou inglês e português. Ele é só de inglês. Então, e contabilidade. Então ele disse, vou te indicar ao diretor Zé Carlos e ele vai te contratar porque você é muito bom. Está aqui no colégio pequeno. Então, Valdemir era como se fosse o meu irmão. Assim, um grupo de pessoas amigas, muito ligadas, pelo coração, pelo sentimento, pelo respeito, chama-se capital social. E não é dinheiro na mão, não é dinheiro no bolso, mas é um futuro que você pode conquistar através da influência de amigos. Mas você também vai dar a sua participação. Quando ele também precisou comprar um carro, ele estava sujo na praça, eu emprestei o meu nome, ele comprou o meu nome, um Fusquinha azul na época, em 1970, e aí, Fuscão, né? E aí, assim a gente faz. Ou seja, o assunto, portanto, é como garantir sua vida, não tendo, assim, muitas coisas, oportunidades para fazer, mas tendo quem cria essas oportunidades para você. Amigos, influentes, que conhecem e abrem portas para você, como o Carlos Valdemir, né? É o exemplo mais claro. O melhor colégio do Caxias é o Colégio Duque de Caxias. Doutor Eli Combate foi o diretor que me tornou famoso em Caxias, porque ele me contratou, eu saí de todos os colégios. Ele disse, eu quero que o professor Marlanf seja exclusividade do Colégio Duque de Caxias, exclusivo do nosso colégio. Pronto. Na época eu ganhava 5 mil reais. Reais não sei qual era a moeda, 1970. Então eu era exclusividade, porque a minha aula, quando eu entrava, era show de português. Então, aí Valdemir saiu e me deu o lugar dele. Eu fiquei então com a carga horária cheia e eu entrava e dizia show de inglês. Minha aula era um show. Então, assim eu me tornei famoso, conhecido e fui disputado como professor. Então, vamos então enfocar esse assunto para que você consiga capital social. Amigos, um ciclo de amigos que você tem que também ter boa aparência. Você não precisa ser bonito, mas se cuida, né? Faz um bom corte de cabelo, eu não tenho cabelo, então não tem como fazer corte de cabelo, né? Mas eu gosto dessa barba, que é típica do mago, né? Essa barba é a barba típica do mago, né? Então, e outras coisas. Isso, uso um anel mágico, né? E a minha aliança. E só. Então, minha gente, há certas coisas, esse anel me protege, né? É um talismã, é um anel atlântico. Então, acontece que mais há outras coisas que me protegem mais. Mas aqui estou falando do concreto, material. Então, meus amigos, vamos falar hoje sobre capital social, que é grupo de amigos que se ajudam e que tem capacidade, cada um, de oferecer ao outro algo que é vantajoso. Pronto. Então, você sabe como conseguir capital social? Vou dizer aqui. Então, a aparência física é fundamental. Muita gente me critica porque eu faço meus vídeos de camisetinha, mas acontece que faz muito calor. O ventilador está ligado ali, mas está ligado bem leve, que é para não interferir na minha voz, né? Mas está muito quente. Então, se eu vestir um terno, vai ficar insuportável. A não ser que eu tivesse aqui uma sala preparada com ar-condicionado, né, um estúdio. Mas eu não tenho isso aí, né? Não tenho e acho que não pretendo ter. Mas já tive essa situação quando eu era professor e tinha alunos aqui presenciais. Hoje não tem, hoje é tudo por internet. Tá bom? Então, meus amigos, vamos agora ao assunto, né? Vou dizer a vocês, então, como conseguir capital social.
Mas se vocês gostarem, continuarei com outros vídeos. Haverá uma sequência. Se não, fica só nesse. Depende de vocês. Bom, sou licenciado em letras. Sou professor de língua portuguesa. Professor é professor. E vou dizer a vocês que a nossa antiga metrópole política, Portugal, lá a terrinha, né, continua sendo nossa metrópole cultural. Ou seja, não é diferente da nossa fala. Falamos em português diferente do que é falado em Portugal. Aqui falamos português brasileiro, é diferente. É açougue em lusitano, português lusitano é morgue, né? E quando você atende um telefone, aí a pessoa que está do outro lado da linha diz: está lá. Eu trabalho na TAP, quando o gerente, pela primeira vez, telefonou para o meu departamento e falou: está lá. Falei: putz grilo, o que é está lá? Aí o colega meu disse assim: diga, estou cá. Então, português brasileiro é TAP, tamanco zero português. Então, minha gente, eu fui para lá para a TAP indicado, né, pelo professor Vasco, que era outra pessoa influente. Desse modo, você tem que ter pessoas influentes, né, e quem quis fazer essa diferença? O escritor José de Alencar, famoso porque publicou o romance Iracema, né, que fala sobre uma história de uma Índia, quando ele era senador no tempo do Império, Dom Pedro II. Propôs uma lei para criar a língua brasileira, diferente da língua lusitana, mas portuguesa, mas hoje chamada Portugal. Portugal já foi chamado de Lusitânia, mas o projeto não foi aprovado. Foi ruim para todos nós falando da língua portuguesa. Por quê? Porque quando Portugal quer mudar suas regras gramaticais, somos obrigados também a mudar a nossa, porque nós formamos parte da comunidade falante do português. Aqui podemos ver um dicionário, Celso Pedro Luft, e aqui ele fala que já está de acordo com a nova ortografia. Então, foi uma desgraça. Foi uma reforma, não. Foi deformar. Quiseram reformar. Superdicionário, língua portuguesa, aqui está escrito Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft, que é o principal, né? Celso Luft e Efraim Guimarães. Então, técnica de redação, acentuação, hífen e pontuação, coletivos, gentílicos, ata de anatomia humana. E aqui dentro está dizendo que Dicionário Brasileiro, o Globo, está marcando tudo, incluindo a íntegra do Decreto Legislativo número 54, de 18 de abril de 1995, que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entre todos os países da comunidade que falam português. E mais, um pequeno dicionário de autor de língua portuguesa. 52ª edição, o Globo. A minha edição é de 1999. Mas a primeira foi de 1952. Então está aqui o dicionário famoso de Celso Pedro Luft. Então é um dos bons, é um dos que eu confio. Então é preciso ter coragem de consultar o dicionário. E muita gente tem preguiça. Mas vamos ver. Vamos na hora certa, vamos dizer quando é a hora certa. Então, gente, na maioria das vezes a mudança é para pior. Por exemplo, a nossa ortografia, né, a nossa estilística, né? Estilística é uma forma de falar. Como é que você pode escrever bem? Como é que você pode falar bem? Como é que você pode... É um tipo de retórica, oratória. Eu fiz um curso de retórica e oratória. Então aqui está a estilística da língua portuguesa. Quando eu estava estudando em Petrópolis, ainda, em 1970, exatamente quando eu dava aula no Cachê. Livraria Acadêmica, Rio de Janeiro. Então a minha edição, Biblioteca Brasileira de Filologia. Filologia é a ciência que estuda vamos dizer assim, as palavras. Então, a minha edição é de volume 15, 1970. Então, volume 15, olha, tá por volume. Então, o meu foi no volume 15. E aqui nós temos aqui, mostrando o que as palavras são importantes. Olha só. Palavras reais, instrumentos gramaticais. Uma coisa é a palavra, outra coisa são instrumentos gramaticais.
Então você sabe dominar, você domina suas palavras, você tem que dominar suas palavras. Você tem que ter controle sobre as palavras. E saber o que é a palavra e o que é o instrumento gramatical. Né? Senão você não vai saber o que é que está falando. Então, gramática antiga é a gramática normativa. Mas o professor estuda a gramática descritiva. E isso faz toda a diferença. Então você pode falar, como Chaquinha dizia, quem não se comunica se trumbica. Mas acontece que se tem que saber se comunicar usando o registro certo. Existem 4 registros principais. O primeiro é o erudito, muito alto. Usa-se na linguagem de pessoas muito elevadas. Você pode chegar a ele, e você chegará a senador da República, a generais, fazer amizade com eles, e aí você vai subir na vida. Ou pode chegar então, como eu cheguei, né, a um professor que era professor do melhor colégio do Caxias, e aí ele me pediu a vaga para mim, e eu tive. Fiquei definitivamente, até me aposentar. Então aqui está, realidade no meio de expressão. Então há muitas maneiras de você se expressar. Aqui está dizendo, ó, realidade dos meios de expressão. Então você tem que saber se expressar. Se você não sabe se expressar, tá vendo, ó, realidade dos meios de expressão. Se você não sabe se expressar bem, então você vai passar vexame. E aí não adianta você ter amigos, o amigo não vai indicar você para chegar no lugar e a pessoa que ele indicou você dizer, você mandou para mim uma porcaria. Né? Então, vamos então agora explicar a vocês umas dicas para que vocês possam fazer isso. Ter capital social, que não é ter dinheiro no bolso, mas é ter oportunidades, amigos que lhe façam ganhar bem, né? Ter oportunidades. Então, as reformas ortográficas, que a gramática Self-Lustre fala delas, né? Está de acordo com as reformas ortográficas de 1995. Então, essas reformas não foram para melhor, foram para pior. Então, não reformaram, deformaram. Eu sou professor e sei que a gramática antiga, portuguesa, era melhor do que a atual. Então aqui nós temos a gramática antiga. Né? Essa gramática é rara. Então estamos aqui, ó, de Rocha Lima, cheguei a usar Bechara. Bechara se tornou melhor do que Rocha Lima. Português no colégio. Né? Então nós temos aqui, né, uma gramática antiga, gramática portuguesa de Rocha Lima, português no colégio, né, primeiro ano. Então tem cada gramática tem o seu ano, né? Essa daqui no primeiro ano. Então o meu exemplar é antigo. Mas olha, português no colégio, primeiro ano dos cursos clássicos, científico normal. 15ª edição, 1967. Então esse livro foi impresso em 1967. Eu só fui a ser professor, eu usei ele para estudar. Só vim a ser professor em 1970, quando entrei na Faculdade Católica de Petrópolis, UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Então, eu já sabia tudo que está aqui, porque eu extraordinariamente ajudava professores. Eu era auxiliar de professores e assim aprendi a fazer fazendo. Então, aqui está. Mas a melhor gramática depois dessa foi da Evanildo Bechara, doutor Evanildo Bechara. Usei ela. Terminei de ensinar português usando a gramática do Bechara. Famosíssimo. Talvez ainda tenha hoje na praça, não sei. Bom, então a reforma ortográfica brasileira, publicada em 29 de setembro de 2008, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. Tá? Portanto, o dicionário diz isso aqui. Em 2016, o acordo passou a ser obrigatório. Começou como sendo opcional. Você podia seguir a antiga ou a moderna, mas agora se tornou obrigatório a partir de 2016. Se você não souber escrever conforme a reforma de 2016, você vai passar vexame. Então, se você é diretor de uma firma, de uma multinacional, você tem que mandar um relatório. Né? Aqui diz que a estilística ensina você a fazer várias coisas. Né? E aqui o dicionário de Self-Lustre, ele diz que vai fazer você aprender a técnica de redação. Ó, o aluno sofre muito com redação. Eu sou um bom professor de redação modesta parte. Tá? Bom mesmo. Então, mas percebo que o aluno tem muita dificuldade. Nos concursos, a técnica de redação é fundamental. Quem não faz uma boa redação, pronto, é a primeira coisa que faz.
Primeiro teste é a redação. Não passou na redação, o examinador amassa a prova e joga fora, nem corrige. Depois, acentuação gráfica. Depois, coletivos e vai por aí. Então, mas essa moderna reforma deformou a língua portuguesa. E nós vamos mostrar aqui, então, o que foi que deformou. Nossa ortografia era mais fácil antes da reforma de 2009. E, finalmente, a partir de 2016, foi complicadíssima. Por quê? Havia divisão entre acento gráfico, como, por exemplo, lâmpada, porque a nossa língua tem como... é da natureza da nossa língua que o acento gráfico caia na penúltima sílaba. Parede, mesa, homem, tudo é na penúltima sílaba. Na última, que é a última sílaba, né, seria oxítona, na penúltima é paroxítona e na antepenúltima proparoxítona. Então, lâmpada é proparoxítona. Tem que aprender a dividir também em sílabas. Então, se você não sabe, escreve lâmpada. Agora você vê como a língua portuguesa é rica. Acento gráfico. Então, se você pegar e colocar a palavra revolver, revolver é o verbo que significa mexer. Se você colocar o acento gráfico no O, fica revólver, que é uma arma de matar ou se defender, né? Então, a diferença entre revolver e revólver é o acento gráfico. Mas acontece que havia outro de acento chamado de diferencial. Ou seja, quando duas palavras eram parecidas, então tinha um acento diferencial. Por exemplo, se você tivesse a palavra, eu não me lembro agora nenhuma, mas acento diferencial, não me lembro. Não, agora não tem, não me lembro agora. Mas é para fazer diferença entre duas palavras parecidas, né? Então nós temos manga de camisa e manga de chupar. Mas aí não tem acento, né? Nós temos, mais havia, acento diferencial. Hoje não existe mais. E o acento fonético, porque também é da natureza da nossa língua que os ditongos eu, ei, oi sejam fechados. Por exemplo, pois, foi, é oi. Então, para dizer que é aberto, você tem que colocar um acento. Esse acento não é gráfico, não é diferencial, é acento fonético. Para dizer que o ditongo oi não é fechado, é aberto. Dói. Então, veja, dói tem acento fonético, porque é escrito do mesmo jeito, se tiver acento ou sem acento, né? Então, o acento fonético é apenas para você saber se a vogal é aberta ou fechada, né? Chapéu. Não, você acentua o E e fica chapéu. A diferencial é aí. Agora está aí o diferencial. Achei sem querer. Então, se você não acentua, chapéu fica uma coisa que você não sabe o que é. Se você acentua, então fica chapéu. Então, aí tiraram isso aí. Hoje você não precisa acentuar. Não precisa acentuar. Então, virou uma bagunça. Mas, vamos ver a respeito dessa série mais coisas, né? Quais eram as regras antigas? Quais as mudanças para pior? Começamos pelo hífen. Aquele tracinho que você coloca entre duas palavras. Não se usa mais o hífen. O hífen caiu. Não se bota hífen. Bota se quiser. Então, se eu quiser colocar couve-flor tudo junto, eu coloco. Se eu quiser colocar super-homem junto, então fica uma bagunça. Imagina falar super-homem tudo junto. Antigamente é assim. Usa-se o hífen nas palavras que são prefixo mais vogal H, R ou S. Vou repetir. Usa-se o hífen quando se fala com prefixo sub, super, ultra e se a palavra seguinte começar por vogal H, R ou S. Ora, homem começa com H. Então, super-homem tem que ter um hífen para ficar, portanto, super separado de homem. Agora não, pode tirar o hífen. É super-homem, fica uma monstruosidade. Fica uma coisa estupenda. Fica um negócio, uma bagunça. Os resultados foram desastrosos. As pessoas simples agora falam como querem. Ou como disse Chaquinha e uma professora do Paraná, então você pode falar como quiser.
O importante é o seguinte: você entendeu? Não me sacrifique. Essa é a frase que usam. Depois do acordo ortográfico, você entendeu? Não me sacrifique. Não, não é assim não. Acontece que as pessoas eruditas, quando você vai falar, elas prestam atenção, e existiu o filme My Fair Lady, em que dois foneticistas, ou seja, especialistas em fonética, fonologia, exatamente essa ciência que saiu, não tem mais o livro de linguística descritiva, mas lá nós temos fonética e fonologia. A gramática do professor Deixar também dá. Então, ele usa a palavra bela, porque na vida prática a estética nos faz gostar do que é belo. Então aqui nós temos a estilística, exatamente a ciência de falar bonito, né? Ninguém vai gostar de ver uma figura feia, né? Uma figura feia. Então quando você desenha, o desenho bonito, estilística, trata da beleza das palavras. Como é que você vai fazer para encontrar a palavra bonita, né? Então vamos procurar palavras bonitas e principalmente corretas. Então, Chacrinha jogava bacalhau na plateia e dizia: vocês querem bacalhau? Fazendo a propaganda das casas quem patrocinava a casa do banho. Silvio Santos jogava aviãozinho de 10, 50 ou 100 reais. Então, cada um é uma maneira de chamar a atenção do público. A técnica, portanto, de usar a linguagem, que você não somente a fala, mas Silvio Santos vem aí, todo mundo já conhecia esse mote, né? Então, minha gente, ô Terezinha, vai começar a discoteca do Chacrinha. Então, há pessoas que não levam em conta isso e acham que a língua tanto faz, mas há pessoas que falam de tal maneira que se tornam cômica. Por exemplo, um gordo. O gordo é uma figura cômica. O normal é ter um padrão mais ou menos genérico, que é o típico, né? É o biótipo. Então eu sou uma pessoa magra, eu tenho um biótipo exatamente normal. Vocês me conhecem, eu tenho uma imagem aparecendo aí, eu não sou gordo, nem sou magro, né? Eu tenho 76 anos, então já perdi um pouco de massa muscular, mas ainda tenho um corpo que é considerado normal. Eu não sou magrinho, nem sou gordo. Acontece que as pessoas tinham a mania de chamar rolha de poço, isso é bullying, quando você era gordo demais, né? E às vezes as pessoas gordas, como o Faustão, tem que fazer uma operação bariátrica ou dieta no estômago para emagrecer. Então a cirurgia chama-se cirurgia bariátrica, diminui o tamanho do estômago. Aí você não pode comer muito porque o estômago não cabe. E Jô Soares fez um programa Vivo Gordo para que a gente se acostumasse e achasse que ser gordo é normal, porque ele era gordão, né? Mas ficou magro, chupado, e o Faustão também. Fica horrível. Um gordo, quando emagrece, fica tudo despencando. Pelanca para todo que é lado. Então o que serve de chacota. Agora, chamar uma pessoa com sobrepeso de rolha de poço é uma maldade. Gordinho já é um pouco mais suave, mais agride. E acontece que o gordo pode se tornar obeso. Obeso é alto risco para a saúde. Já vi obesos com 300 quilos, ou seja, morreram, porque o coração não aguenta, os órgãos não aguentam. A medicina chama de obesidade mórbida. Mórbida quer dizer má, doentia, que atinge algumas pessoas. Então, mórbido é sinônimo de doentia. Já vi pessoas com 240 quilos, 240 quilos, e algumas foram para clínicas de emagrecimento e conseguiram voltar ao peso normal, pelo menos 100 quilos, 120 quilos. Então, e há programas que estimulam as pessoas a terem cuidado com o peso. Eu acabei de ver aqui um anúncio, num dos vídeos meu, onde a mulher diz como perder peso, né? Mulher, porque a mulher, bonitinha, todo tipo violão, uma orelha tipo violão, então é bonita, né? Então, assim também as palavras, podem ser belas ou feias. Então, quando a palavra é feia, chama-se cacofonia. Kakos, em grego, quer dizer feio, e fone quer dizer som. Então, cacofono ou cacófato é um nome que tem esteticamente um efeito desagradável, né? Por exemplo, eu quero amá-la.
Você acha que está falando bonito porque está falando, né? Eu quero amar ela, eu quero amar ela. Eu quero amarela, amarela. Você vê que houve um cacófato aí. Juntou-se amar com ela e ficou amarela. Aí você vai fugir disso aí e vai colocar amar mais lá, que é uma maneira erudita. Eu quero amá-la, então leva a tua mala. Então você tem que ter cuidado com a sua língua portuguesa, né? Tudo isso vai deixar você mal se você não souber. Ao passo que kalos, em grego, é bonito e grafo é escrevo. Caligrafia é o termo usado para quando você escreve uma coisa bonita, para bonita. Então usamos cacos para feio e kalos para bonito. Há cacofonias naturais, né? Por exemplo, uma comum, pessoas dizem assim, se for da vontade de Deus, é muito usada essa expressão, mas tem assonância com o verbo que é homossexual. Quando juntamos as palavras se for, dá. Porque as pessoas simples não dizem se for, elas dizem se for. Fica então, se for da vontade de Deus. Olha, fica um palavrão. Então você está no meio de umas, casais, uma festa onde há casais, mulheres, e você diz assim, não, farei isso se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, farei isso. Então, minha gente, você está fazendo um cacófato. Está fazendo uma junção de palavras, naturalmente, nem percebe, mas acontece que usou um palavrão. Fez um palavrão. Logo, a gente vai aqui mostrar que vocês têm que ter cuidado com isso. Tem que perceber, né? Tem que ter, as palavras tem que ter um significado bonito e ser bonita. Escolhe o significado da palavra no dicionário. Aqui está o pai dos burros. Se você escolher a palavra, saber o que é, escolher as melhores. E cuidar para que nós falemos do melhor jeito. Assim você vai ser bem aceito em qualquer meio, né? Se eu estou no Cais do Porto, eu falo como o funcionário do Cais do Porto, né? Com uma pessoa simples, eu falo assim, eu não corrijo uma pessoa simples quando ela está falando. Sou professor de português, não corrijo. Mas uma vez eu entrei no elevador do edifício mais alto do centro do Rio de Janeiro, né? Edifício central, e ele tinha 25 andares. O elevador é uma coisa absurda. Ele dava um salto assim, a gente sentia o saltar, afundar nele. Tinha 25 andares. E o elevador dava um salto, era super rápido. E quando ele voltava, quando ele chegava, batia lá embaixo, você sentia que você batia lá embaixo, como se batesse no chão, saltando. Então, ali entrou um senhor, todo mundo o elevador já estava com cabia mais um, ele entrou e disse duodécimo. Ora, duodécimo é 12º, duodécimo, 10 duas vezes. Acontece que o ascensorista disse, senhor, o que é que o senhor quer que eu faça? Aí ele disse, que me leve ao 12º andar. A maioria das pessoas que estavam dentro do elevador não sabia disso. Duodécimo, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado, todo mundo sabe, né? Agora, 1/10 é 11, duodécimo é 12, 30º já é 3, aí todo mundo já sabe. Mas essas duas palavras, quando o cara disse duodécimo, todo mundo olhou para ele. Ele falou uma palavra, como é que se diz, erudita. Isso não é legal, também não adianta. O contrário é você falar coisas que são, vamos dizer assim, facilmente perceptíveis como sendo erro. Então, eu tenho pessoas que falam Flamengo, inglês. Eu tive um diretor que admirava minha aula de português, chamado Elias Peçanha. Então, já foi vereador, e o Marquinho Peçanha também, e tem um colégio hoje. Na época eu dava aula para ele, Colégio Cruzeiro do Sul. E aí ele via minha aula de português, e ele era professor de geografia. E aí, quando eu saí, ele disse assim, professor Marlanf, um dia eu quero assistir sua aula de inglês. Eu falei, diretor, o senhor vai primeiro aprender português, porque não é inglês, é inglês. Aí ele riu, ele percebeu. Então, Elias Peçanha era diretor do colégio do Jacatirão, que era uma filial do colégio Cruzeiro do Sul, do professor Jair, que é uma pessoa lindíssima. Eu fui indiretamente uma das pessoas que teve mais intimidade com ele. Ele me convidou para sair do Duque e ir para o colégio dele, eu não aceitei, porque o doutor Eli Combate era um pai para mim. Ou seja, quando uma criança ouviu o adulto falar Flamengo, meu pai é Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Minha gente, ele vai ouvir isso, a criança, e vai se viciar. E vai, depois de algum tempo, usar o termo errado de modo automático. A pessoa nem percebe que está sendo vista pelos entendidos como não sendo escolarizada, mas é um ignorante. E assim, os amigos dele, que fez o capital social, não vai funcionar. Porque uma pessoa que tenha um lugar bom, numa grande firma, num lugar onde pessoas educadas, não vai mudar um ignorante que vai falar inglês, Flamengo, né? Então, né, se for da vontade de Deus, não vai mandar. Então você vai perder a oportunidade. Então, português não é fácil. E você tem que mudar a maneira de pronunciar errado para acertar. Flamengo, né, inglês, eu disse para o professor Elias. Antes de aprender inglês, você tem que aprender português. Porque não é inglês. Ele, professor de geografia, fala inglês. E eu vi muitas pessoas que eram já diretores de grandes firmas, e quando elas faziam, até o meu capitão Jair, quando eu estava no exército, ele passava, fazia o rascunho, depois me dava, eu fiquei durante a manhã, no exército, quando eu exército, eu fiquei à disposição dele, porque quando ele passava, mandava fazer algum documento, alguma carta, algum ofício para um comandante de outra unidade, ele sabia que era professor de português, eu corrigia. Olha só, ele era capitão Jair, eu era soldado 28, Oliveira. Mas ele sabia que eu era professor de português, se o exército que eu quis. Além disso, eu também já era candidato a monge do Mosteiro São Bento. Então estava livre, mas eu queria saber o que era servir o exército. Passei ontem, a minha voz dizia assim, só homem quem serve o exército, então eu fui. Então, minha gente, um erro que é muito comum, a palavra é advogado, mas as pessoas dizem advogado. Pronto, ferrou. Eu dizer outra palavra, um palavrão, né? Mas advogado. Então, eu tenho um amigo que é advogado, é um bom advogado. É advogado. Então não tem esse é. Esse é uma vogal que você inseriu aí, mas ela não tem lugar, nessa palavra. Não existe esse é. É advogado. Ou seja, ad quer dizer perto. Vogal quer dizer aquele que está no seu lugar. É o seu vogal. Então o seu advogado é aquele que vai falar por você. Está perto de você na hora de falar para o juiz. Né? Pneu. É difícil, porque PN é difícil de anunciar, porque o P é na ponta da língua e o N já é mais para dentro. E o U é na garganta. Então pneu é difícil. Pneu. Então a pessoa fala pneu ou pneu. Então transforma o E em I. E assim a ignorância falante não é para a gente saber que tem que se esforçar para pronunciar do modo correto. Ele não vai conseguir nunca capital social. Ou seja, vai perder oportunidades de ascensão, de ter um emprego melhor e de assim conseguir, né, fazer com que ele tenha assim um emprego bom, qualidade de vida e um bom salário. Né? Então, eu pasmei quando o ministro da Educação disse no discurso, né, vamos fazer mudanças, mas nada faremos abruptamente. Ora, abrupto, pasmei. Então ele é um idiota, ignorante. Então, as palavras, quando tem o grupo consonantal BR, são separadas. Nenhuma pessoa vai falar abrogar, embora sejam juntas. Vai falar abrogar. É a linguagem do direito. Então, os juízes e advogados usam abrogar, que significa anular uma sentença. Abrogar. Não tem hífen. É abrogar. Mas todo mundo fala, os advogados e juízes são ocultos. Então não vamos falar abrogar. Agora, abrupto não é abrupto, é abrupto. As pessoas prestem atenção. Você vai ouvir agora falar abrupto? Não. Vamos dizer abruptamente, abrupto está errado. Então isso vai tirar você da linha de frente daqueles que vão poder ter um bom emprego, ter um bom salário e ganhar dinheiro. Porque seu capital social, seus amigos, não vão dar você, pois você não tem. Como ministro da Educação, não sei como chegou lá esse idiota, né? Porque ele não conseguiu saber, né? É evidente
que ele não estudou português corretamente. Né? É evidente. Então a letra muda. Então, pneu tem pé mudo. Não, não tem pé mudo. Né? Mas não existe mais letra muda em português. Por exemplo, asma. Muita gente sofre de asma. Era escrito assim, A-S-T-H-M-A. Esse TH não se pronunciava, nunca se pronunciou. Mas como é etimológico, então, etimologia quer dizer a ciência da origem da palavra. Então sempre pronunciou asma. Mas tinha um TH no meio. Esse TH não era pronunciado, era mudo. Aí sim, era mudo. Aí tinha um TH mudo. Hoje não existe mais isso. O TH sumiu. Então você escreve A-S-M-A e fala asma. Pronto. Mas sempre pronunciou asma. E o TH nunca foi pronunciado. Portanto, a letra muda. Agora, batizar, é escrito baptizar. Mas ninguém fala baptizar, baptismo. Mas é escrito assim. Você falava assim, batizar e batismo. E é um antigo jargão que diz, fala e eu te conhecerei. Por quê? Porque, ou pelo sotaque, o nordestino diz, bichinho, você sabe de onde você veio da Paraíba, quando é que chegou aqui, hein? Ele fala, enquanto o rio-grandense diz assim, é mesmo tchê? Então o tchê, ele coloca aí, não existe esse tchê. E quando eu cheguei de Aracaju para aqui, Rio de Janeiro, estranhei, porque lá o irmão do meu pai era meu tio. E aqui no Rio de Janeiro é tio. Tio, tia, titio, titia. Não, esse chiado de tio, tio, tia, lá nós não chiamos. Não se fala chiando. É tio, tia. Então, isso é um erro, mas já se normalizou. Já se considera um regionalismo. Ou seja, a região sudeste, portanto, apesar de ser culta, é adiantada, né? Tem esse vício. Coloca esse chiado. Tio, titio, né? Titia. Então, o que fica nesse artigo é que você, estando em meu culto, vão descobrir sua origem. Isso pode queimar seu filme. Você então vai perder a oportunidade de ter um bom emprego melhor do que você tem. Tá? Terminamos assim a nossa primeira lição, nossa primeira aula. Se você quiser, se você gostar, então dê o seu like. Né? Eu farei a continuidade dando 2 dicas para fazer uma boa redação, passar no concurso. Né? São dicas, são coisas que eu sou muito bom em redação, sou muito bom em redação, né? Sei o aluno fazer pensar, como é que ele... eu não sei, professor, depois que eu começo, eu faço uma boa redação. O problema é começar. Eu sei como fazer o aluno aprender a começar. Então, acerte os macetes aí que a gente vai ensinar, se você gostar desse vídeo. Então, dá o seu like e, se quiser, vamos ensinar certas coisas, você vai ter um capital social, pessoas cultas que vão apresentar você a outra pessoa culta que vai levar você a patamares de vida financeira muito melhores. Ou seja, é o dinheiro que está em jogo, é os seus ganhos, é uma questão financeira. Então, o que não parece ser, né, a fala, portanto, Pigmalion 70 foi o nome da novela da Globo que imitou My Fair Lady. Então, no My Fair Lady, uma vendedora de flores, há uma aposta entre 2 foneticistas, e um deles vai fazer ela entrar num baile dentro do Palácio de Buckingham. E ele faz. Ela tem uma linguagem estropiada, que ela vive no caso de Porto vendendo flores, e ele faz com que ela aprenda a falar bonito. Não se sabia de que região ela era, quando ela estava no Palácio de Buckingham, vai dançar com ele, e a rainha da Inglaterra vai adorar ela, porque ela é belíssima, e ele ganha a aposta, porque o amigo disse, você não vai conseguir. Ele conseguiu. Então, a vendedora foi a My Fair Lady. A vendedora de flores falava de uma forma ignorante e a rainha da Inglaterra não ia ter essa ignorância daqui de dentro. Então, capital social é importante, mas para ter capital social você tem que falar certo. Então, fica aqui, portanto, terminando esse vídeo, aos 40 minutos, e se vocês gostaram, nós vamos dar muitas dicas para você poder falar certo, escrever certo, e assim você conseguir, através de amigos, indicação para bons empregos, ou para concursos. Eu conheço um amigo que vai fazer um concurso no dia tal, e aí eu não sabia que havia esse concurso, vou me inscrever. Então vai abrir as portas através da comunicação, através dos seus amigos, que são chamados de capital social, que é o título desse
desse artigo. Até a próxima, então. Se vocês gostarem, continuaremos a série. Se não, ficará só aqui. Até a próxima. Então. Fui.